o meu sogro presbítero José Osmar e a nossa querida irmã Neuza, né? Que Cristo Jesus continue nos abençoando em nome de Jesus. Eu gostaria de estar lendo junto com os irmãos, aproveitando que os irmãos estão de pé, no livro de Lucas. Aleluia. Glória a Deus. Livro de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11 a seguir. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ai, Senhor. Todos acharam, irmãos? Amém. Glória a Deus. Ainda tem alguns irmãos procurando. Vamos Glória a Jesus. esperar que todos encontrem nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E disse um certo homem, tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo ele em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dar-lhe-ei e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-lhe ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Amém. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, nós sabemos que Jesus está aqui nessa noite e nós somos gratos a Ele porque Ele está no controle da situação. Ele é o dono de tudo e de todos, aleluias, e Ele, irmãos, é aquele que tudo pode e nenhum dos seus propósitos podem ser Aleluia, eu impedidos. creio, Jesus. A Bíblia diz que agindo Ele, quem impedirá? Salmo 91 diz: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. E nós estamos aqui diante de uma palavra, irmãos, que serve para mim e para você como um alerta. A Bíblia vai dizer acerca desse jovem que estava na casa do seu pai e que tinha de tudo, porque quando nós estamos na casa do Pai, nós temos tudo. E nessa noite nós estamos na casa do Pai e nós também temos tudo, aleluia. Mas o fato de nós estarmos na casa do nosso Pai não quer dizer, irmãos, que nós não vamos passar por problemas, não quer dizer que nós não vamos passar por provações, não quer dizer que nós não vamos passar por lutas. E olhando e lendo essa palavra, nós vamos ver que a Bíblia não cita o nome desse jovem, mas nós podemos entender, porque somos pessoas inteligentes, que ele estava na casa do seu pai. O seu pai tinha uma certa condição financeira, ele tinha uma fazenda, ele tinha bens, ele tinha comida, ele tinha uma cama quente para dormir. Mas a palavra de Deus, quando nós lemos, vamos ver, irmãos, que aquele jovem estava passando por um conflito. Aquele jovem estava passando por uma guerra espiritual que ninguém podia ver. E muitas das vezes nós passamos
céus e que está também aqui nessa noite e que sonda o meu coração e também sonda o teu coração, que me conhece e também te conhece no oculto, no profundo e no escondido da tua alma nessa noite, aleluia. E nada passa naquilo despercebido diante aos olhos do Senhor. A Bíblia vai dizer que aquele jovem chega para o seu pai e ele diz: pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. Mas é interessante, irmãos, que quando nós vemos essa palavra, nós não vamos ver o pai daquele jovem questionar o pedido do filho. Nós não vamos ver o pai daquele jovem brigar com aquele jovem. A Bíblia vai dizer que o pai agora pega a parte que é daquele jovem e entrega nas suas mãos. E é interessante, irmãos, que aquele jovem ainda permanece alguns dias dentro da casa do seu pai até decidir ir embora. Muitas das vezes nós estamos dentro da casa do nosso pai e a nossa cabeça está como um turbilhão, pensando em muitas coisas que nós poderíamos fazer, muitos lugares que nós poderíamos estar. E a Bíblia diz que aquele jovem estava dentro da casa do seu pai, ele estava guardado. Salmo 91, ele estava, aleluia, no esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente, irmãos. Mas aquele jovem sentiu o desejo de sair da casa do seu pai. Note, eu falei o desejo. Aquele jovem tinha o desejo de sair da casa do seu pai. E preste atenção a uma coisa nessa noite. Muitas das vezes o desejo é nosso. O desejo está no nosso coração. E muitas das vezes Deus permite que a gente faça aquilo que está no nosso coração. Mas o fato de Deus permitir que nós façamos não quer dizer que aquilo é a vontade de Deus para a nossa vida. É verdade, meu Deus. E agora a Bíblia diz que aquele jovem pega tudo quanto tinha e parte para uma terra Longe. Parte para uma terra distante. Parte para um lugar longe, aleluia. Se ele começa a andar, a Bíblia não diz se ele foi de cavalo, se ele foi de charrete, mas ele começa a se distanciar da casa do seu pai. E como eu disse antes, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, porque o Senhor está guardando, o Senhor está livrando, o Senhor está ali para dar vitória. Pode vir o que for, mas se nós estivermos na casa do Pai, na presença do Pai, nós podemos até fraquejar. É verdade. Aleluia. Muito obrigado, E diz: não temas, porque eu sou contigo, meu filho. Mas a Bíblia diz que aquele jovem, ele se distancia da casa do pai. A Bíblia diz que aquele jovem, Romário, sai da presença do seu pai. A Bíblia diz que ele se distancia. E quando nós nos distanciamos do pai, nós começamos a enfraquecer. É, paizinho, é dessa maneira. Porque quando nós estamos dentro da casa do Pai, Marrone, nós estamos guardados. É verdade, Jesus. Porque quando nós estamos na casa do Pai, igreja, pode vir o vento que for, pode vir a tempestade que for, mas Jesus está conosco e nos diz: acalma-te, vento, e o vento tem que se acalmar. Em nome de Jesus. Ele diz: acalma a tempestade, e a tempestade tem que se acalmar, Em nome de porque Jesus. Ele está no controle. Usa mesmo teu filho, Jesus. Usa mesmo, Deus, o teu filho, Jesus. Mas Glória, glória, ele Jesus. decide se distanciar. E embora o culto seja com a participação dos jovens, a palavra era para todos nós que estamos aqui nesta noite. E o Senhor conhece os nossos corações. E a Bíblia diz que Ele pega tudo, absolutamente tudo, e vai embora da casa do Pai.
E a Bíblia não vai nos dizer, Marcos, que aquele jovem encontrou alguns amigos pelo caminho. Amigos entre aspas. A Bíblia não vai dizer que ele ouviu maus conselhos. Mas quando ele estava na casa do seu pai, ele tinha bons conselhos. E a Bíblia vai dizer que agora, aleluia, primeira coisa, irmãos, nós não podemos nos distanciar do nosso pai. Segunda coisa, nós não podemos sair da casa do pai. Porque quando nós saímos, nós nos distanciamos, e a Bíblia diz que só há uma maneira do Senhor virar as costas para mim e para você, se nós também virarmos as costas para Ele. Tem gente que diz, irmão, que Deus não nos abandona. Ele abandona sim. Quando nós decidimos nos distanciar dele, Ele também se distancia de nós. E a nossa vida, irmão, ela é feita de escolhas, irmão. E nós não podemos nos esquecer que todas as escolhas que nós fazemos nos traz consequências. Agora a pergunta que Deus nos faz nessa noite: nós estamos dispostos a arcar com as consequências? Porque aquele jovem tinha tudo, irmãos. E nós também temos tudo. Porque nós estamos na casa do Pai, na presença do Pai. Mas a Bíblia diz que o Pai, ele não questiona, irmãos, porque a nossa vida é feita de escolhas. Ele decidiu pegar a sua parte e ir embora. E o seu pai não disse para ele: olha, filho, não vá, fica aqui, porque aqui você está guardado, porque aqui você está protegido, porque aqui você tem de tudo. Não, ele não disse isso. A Bíblia diz que de pronto ele pega a parte daquele jovem e entrega para ele. Verdade, meu Deus. E a Bíblia nos diz, irmãos, que nós temos o livre-arbítrio. A Bíblia nos diz, irmã Nilza, que nós podemos todas as coisas, mas nem todas as coisas nos convém fazer. E ele vai. E a Bíblia diz que ele vai parar numa cidade. E houve uma fome naquela cidade. Nós estamos dentro da casa do Pai. Tem pão, tem comida, tem água, tem tudo aqui. E quando nós não nos alimentamos, o que acontece com o nosso corpo físico, irmão? Quando nós não comemos, ficamos alguém fracos. pode dizer o que acontece? Ficamos fracos. Ficamos fracos. Quando nós não bebemos água, nós ficamos Desidratados, né? desidratados. E quando aquele jovem estava se distanciando da casa do pai, ele estava ficando enfraquecido. Enquanto aquele jovem se distanciava da casa do pai, ele estava ficando desidratado. Ele estava ficando, irmão Antônio, vulnerável aos ataques do inimigo da nossa alma. É verdade. Ele já não tinha mais as armas para se defender dos ataques do inimigo das nossas almas. Porque a Bíblia diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Aleluia! E Ele está dizendo aqui: glória, glória a Jesus. Eu tenho plano, eu tenho Nome de Jesus. para você. Nome de Jesus. Glória a Se Deus. distanciou da casa do Pai. E a Bíblia diz que ele começa a gastar tudo que ele tinha. E quando nós começamos a gastar tudo que nós temos, uma hora acaba. É verdade, meu Deus. E quando ele se viu sozinho, sem nenhum centavo no bolso, ele começou a pensar: versículo 14: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade.
Paizinho, dessa maneira, meu Deus. E quando nós começamos a padecer necessidades, a coisa começa a estreitar na nossa vida. É verdade, meu Deus. A coisa começa a se dificultar na nossa vida. Verso 15 diz: e foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E ele estava com fome. Ele estava com sede. Paizinho. Mas ele já havia gastado tudo que ele tinha, irmãos. Não havia lhe sobrado nada. Mas a Bíblia diz: ensina o menino no caminho que deve andar. Não é assim? E ele havia sido ensinado no caminho que ele deveria andar. Mas por conta das suas escolhas, agora ele estava pagando um preço. Por conta da sua escolha, agora ele estava padecendo de fome, estava padecendo de sede. E nós sabemos que as nossas escolhas nos trazem consequências. Nós vamos ver a vida de Davi. Davi tomou algumas escolhas, fez algumas escolhas que lhe trouxeram consequências gravíssimas. Quando nós nos distanciamos de Deus, nós ficamos vulneráveis. Então, nesta noite, Deus está dizendo: fique na casa, porque aqui tem pão, aqui tem água, aqui tem alimento, aqui eu te guardo, aqui eu te protejo, aqui eu protejo os teus. Aleluia! As minhas mãos estão estendidas sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Glória a Jesus. Talvez você diga nesta noite: mas não está acontecendo da maneira que eu queria que acontecesse, mas está acontecendo exatamente da maneira que Deus está permitindo que aconteça, aleluia, porque a casa é dele, os filhos é dele, aleluia, e ele faz da forma que ele quer fazer. Aleluia, Jesus. Versículo 17 diz: e caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. A nossa vida existe dois caminhos: o caminho do bem e o caminho do mal. Não é assim? A escolha é sua e minha. Nós podemos escolher, Marrone, o que queremos da nossa vida. Nós podemos sonhar, nós podemos planejar, nós podemos ter muitos projetos, mas nós sabemos que a última palavra sempre vai ser a de Deus. Enquanto Deus não disser acabou, ainda não acabou. Enquanto Deus não disser terminou, ainda não terminou. E a Bíblia diz que ele caiu em si, porque até então ele estava cego, até então ele estava fazendo da forma que ele queria. Mas nós sabemos que Deus nos ama de tal maneira que enviou seu Filho unigênito. Não foi assim? Aleluia. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E aquele jovem estava dentro do plano de Deus, aleluia. Ei, os jovens estão dentro do plano de Deus. A sua vida está dentro do plano de Deus. A sua família é o projeto de Deus, aleluia. E ainda que ele tenha se afastado, e ainda que ela tenha se afastado, Deus está dizendo: vai cair em si e vai retornar para a minha casa. Em nome de Jesus, eu creio, meu Deus.
Eu creio, Jesus. Levantar-me-ei. Alguém que não está caído pode se levantar? Não. Não. Ele estava caído. Ele estava só. Ele tinha sido desprezado, mas foi o pai que desprezou aquele jovem? Não. Foi as atitudes dele que o distanciou do pai. Foi as atitudes dele que distanciou ele da casa do seu pai, da presença do seu pai. Mas isso não quer dizer que o pai deixou de amar aquele jovem, não, irmão. É verdade, meu Deus. O pai continuou amando aquele jovem da mesma maneira, aleluia. Porém, aquele jovem decidiu ir embora da casa do seu pai. Mas quando ele se viu naquela situação, quando ele viu as consequências que a atitude dele trouxe para a vida dele, ele acordou. E quando ele acordou, ele disse: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Ou seja, Deus está dizendo: aquele que caiu vai se levantar e vai retornar, porque eu ainda estou no controle da situação, aleluia. Em nome de Jesus. Como é difícil, aleluia, nós cremos, aleluia. Parece que nós estamos dentro da casa do Pai, aleluia, ouvindo a voz do Pai, mas parece que às vezes nós não entendemos a voz do Pai, e o Pai está dizendo: ele vai se levantar, e eu vou segurar na mão dele, e eu vou dar vitória para ele, aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Mas maravilhoso, meu Deus. E levantando-se, foi para seu pai. Meu irmão, Deus não foi atrás dele. O pai não foi atrás dele. Mas a Bíblia diz que ele, e levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. Porque naquele momento o pai estava vendo o coração do filho. Ei, neste momento Deus está vendo o teu coração e sabe que está É verdade. neste momento Deus está vendo a tua vida, porque a palavra de Deus, irmão Antônio, diz que os olhos do Senhor estão como chamas de fogo, nada passa despercebido diante desses olhos, irmãos. Nada passa Aleluia. no controle do Pai, aleluia. Aleluia. E a Bíblia diz que quando ele colocou no coração de voltar para a casa do Pai, o Pai já estava de braços abertos, o esperando, irmão, aleluia. E nesta noite os braços do Aleluia. Senhor estão abertos e as suas mãos não estão encolhidas para que não possam tocar, aleluia. E os seus ouvidos não estão agravados para que não possam ouvir, aleluia. Maravilha, Jesus. Levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava de longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao seu pescoço e o beijou. Lembra de Jonas? A Bíblia diz que Deus disse: Jonas, vai para Tarsis, foi isso? Nínive. Não, a Bíblia diz que Deus disse: Jonas, vai para Nínive. Mas Jonas fez exatamente ao contrário do que o pai havia mandado ele fazer. Você sabia que para o ser humano é mais fácil fazer as coisas erradas do que fazer a coisa certa? É. Sabia que para o ser humano as coisas do mundo são mais prazerosas para a carne do que as coisas de Deus? Porque a Bíblia diz que há uma briga constante entre o Espírito e entre a carne. A Bíblia diz que a carne é fraca, mas o Espírito é forte.
E no meio dessa briga, irmãos, muitas das vezes a carne ganha, aparentemente. Mas nós sabemos que nós temos um Pai que é amoroso. Nós sabemos que temos um Pai que é cuidadoso. Nós sabemos que temos um Pai que é zeloso. Nós sabemos que temos um Pai, aleluia, que é tudo na nossa vida. E embora as nossas escolhas nem sempre sejam as escolhas de Deus, Ele nos permite ir até certo ponto. Para quê? Para nos mostrar que dentro da casa do Pai nós ainda estamos seguros, aleluia. Nós sabemos que dentro da casa do Pai ainda é o nosso abrigo, que o Pai ainda é a nossa proteção, aleluia. E que o Pai, embora fique chateado com as nossas atitudes, não quer dizer que Ele não te ama e que Ele não me ama, aleluia. E nós precisamos entender, meu irmão e minha irmã, que o Senhor está aqui nesta noite. Ele está dizendo: olha, não importa para onde você foi, não importa o que você fez, mas o que importa é que se você se levantar nesta noite e vir ao meu encontro, eu também vou ao teu encontro. Aleluia! E te abraço e digo: vem, filho meu, porque eu ainda continuo te amando. Em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus. Irmão, Jonas fez totalmente ao contrário. E ele pagou algum preço por isso? Pagou, irmãos? Sim. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabia que as atitudes que você toma, que eu tomo, que o pastor toma, não dizem respeito só à nossa vida, e sim à vida daqueles que estão em nossa volta? Sim? Como assim? Vou te falar. Quando Jonas resolveu sair da presença de Deus, e em vez de ir para Nínive, ele ir para Tarsis, a Bíblia diz que Jonas fez o quê? Ele comprou uma passagem. A Bíblia diz que ele entrou dentro do navio e ele desceu para as partes mais baixas do navio e ele dormiu um grande sono. Descer na palavra de Deus significa descer na oração. Mas no caso de Jonas não, ele não desceu na oração. Ele desceu nas partes mais baixas. Ele foi se afastando o quanto ele pôde de Deus. Mas a Bíblia diz que ninguém se esconde de Deus. Mas a Bíblia diz que por causa da desobediência de Jonas, Deus mandou ao mar um grande vento. E a Bíblia diz, irmã, que aquele vento estava tão forte que o navio estava enchendo de água. E a Bíblia diz, que aquele navio estava para se partir ao meio. E a Bíblia diz que aqueles homens que estavam dentro daquele navio estavam com muito medo e começaram a jogar as coisas deles dentro do mar para que o barco ficasse mais leve e assim não viesse a afundar. Mas a nossa cruz nós temos que levar ela até o final. Nós não podemos cortar um pedaço, nem 2 pedaços e nem 3 pedaços. Nós precisamos levar ela até onde Deus quer que eu e você leve, para quando nós chegarmos lá na frente, nós sermos galardoados, nós sermos abençoados, nós sermos vencedores, aleluia, na presença de Deus. Mas a Bíblia diz que Jonas agora está dormindo, irmão. A Bíblia diz que o vento estava para quebrar o navio ao meio, mas Jonas estava dormindo. E a Bíblia diz que aqueles marinheiros agora se reúnem naquele navio e começam a lançar sortes. E começam a falar um com o outro, se desesperar por causa da atitude de Jonas. A atitude de Jonas não afetou só ele, mas sim aqueles marinheiros que estavam no teu navio. E se você é o capitão, irmãos, saiba dessa noite, Deus está dizendo: ei, as suas atitudes não afetam somente a você, afetam a sua família que está à sua volta também. Meu Deus. Então tenhamos cuidado com as atitudes que nós vamos tomar. Tenhamos cuidado com aquilo que nós vamos falar.
Tenhamos cuidado com aquilo que nós vamos fazer, porque às vezes, aos nossos olhos é coisa boa, mas os olhos de Deus não. E a Bíblia diz que eles lançaram sorte. E a Bíblia diz que a sorte caiu em quem? Em Jonas. E a Bíblia diz que aqueles homens agora começam a conversar com Jonas. Olha, da onde tu vens? Qual é o teu nome? Qual é o Deus que tu serve? Aleluias. Ele começa a confessar com a sua boca que a culpa de tudo aquilo que estava acontecendo não era de Deus, não era dos marinheiros, não era daqueles homens, mas sim a culpa estava em Jonas. Às vezes nós queremos jogar a culpa em A, em B, em C, mas não assumimos a culpa que está em você e a culpa que está em mim, aleluia. E nós precisamos entender e chamar a responsabilidade para nós e termos a certeza que o Senhor está no controle do nosso barco, está no controle da nossa vida, e se nós confessarmos que o Senhor realmente é o Senhor da nossa vida, Ele vai nos dar vitória. Aleluia. E a Bíblia diz que quando Jonas assume a responsabilidade, a Bíblia diz que ele, olha, fala para aqueles homens, me lança ao mar. Me lance ao mar, porque eu sou culpado por estar acontecendo isso. A Bíblia diz que os homens temeram, mas lançaram Jonas ao mar. E ao ser lançado ao mar, o peixe pega Jonas e leva. E aquela tempestade se acalma, aquele mar se acalma, e a vida daqueles marinheiros são salvas, irmãos. Graças a Deus. Tem vidas que precisam de você. Tem vidas nessa noite que dependem de você, sabia disso? Talvez você esteja cansada de orar. Não. Talvez você esteja cansado de dizer, mas Deus, eu não aguento mais essa situação. Mas Deus está dizendo, eu ainda acalmo o vento, eu ainda acalmo a tempestade. Nome de Jesus. Eu ainda jogo as muralhas por terra e eu ainda te dou a vitória. Aleluia. Aleluia, eu creio, Jesus. Ei, Senhor, eu aguento mais. Verso 21, irmãos, para acabar. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. O Romário falou aqui de Davi. Davi disse, olha, retira tudo de mim, menos o teu espírito. O filho estava confessando para o pai, olha pai, eu pequei. Eu sou falho, pai, eu sou tão pequeno. E eu não sou digno nem de estar na tua presença, nem de estar na tua casa, quanto mais de ser recebido por ti. Aí o pai diz, mas o pai diz aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestido, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Aleluia! Ei, você entendeu que o pai disse, olha, eu já tenho tudo preparado. Aleluia. Eu já tenho tudo preparado. O pai nunca está despreparado, irmão. O pai já estava preparado para receber o filho. O pai já sabia que o filho iria retornar. A sandália estava guardada, a roupa estava guardada, o anel estava guardado para receber o seu filho de volta. Aleluia! Graças a E Deus. muitas das vezes nós ficamos com o olho de coruja, olhando para a porta e julgando, mas o pai já estava preparado para receber o seu filho de volta. O pai não julgou, irmão, o pai não condenou, o pai não xingou, o pai recebeu. Aleluia!
há festa no céu. Se há festa no céu, tem que haver festa aqui na terra também. Em nome de Se há Jesus. festa no Aleluia. céu, tem que haver festa na terra também. Em nome Quando de o Jesus. pecador se arrepende e retorna para a casa do Aleluia. E ó o Pai, escuta, olha o que o Pai fala, verso 23. E trazer, não foi só a roupa, viu, irmão? Não foi só o anel, não foi só as sandálias, não. O Pai diz assim, ó, e trazei o bezerro cevado, e mandai Jesus, é verdade. e alegremos a festa, a alegria na presença de Deus, quando o pecador se arrepende e volta para a casa do Pai. Aleluia. Aí muitas vezes nós ficamos imaginando, mas por onde ele passou? O que ele fez? Aonde ele estava? Com quem ele estava? Não, o Pai não se preocupou com essas coisas, porque primeiro, houve arrependimento. Segundo, reconheceu que precisava do Pai. Terceiro, voltou para a casa do Pai. E a Bíblia diz que ele veio para os enfermos, para os doentes, ele não veio para os Como é santos. que pode faltar uma bomba dessa? Ó, verso 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha perdido e foi e começaram a se alegrar. Oh, Jesus amado. E começaram a se alegrar. Então, nessa noite, meus irmãos, primeiro, tenha certeza que Deus está no controle. Em nome de Jesus. Segundo, Deus ainda não mudou e Ele não vai mudar jamais. Em nome Ele é o de mesmo Jesus. ontem, hoje, amanhã e eternamente. E o Pai está na casa. Ei, o Pai não saiu da casa, irmão. O Pai estava esperando o filho que havia se perdido, que estava morto. Nem um minuto Deus sai da posição dele. Quem sai da posição somos nós. Mas Deus não sai da posição dele. E houve festa, houve alegria, teve comida, Aleluia. teve roupa nova, Glória a Deus. sandália nova, Coisa linda, Jesus. anel Aleluia, novo, aleluia. Em nome de Jesus. E vai haver festa aqui dentro dessa igreja também. Em nome de Eu Jesus. creio que vai haver festa. Em nome de Jesus. Os braços do Senhor estão abertos e as suas mãos estão estendidas sobre este lugar, sobre a tua vida, sobre a tua Nome de casa Jesus. e sobre a tua família. Aleluia. O inimigo está dizendo, não tem jeito, e Deus está dizendo, é mentira do inimigo, porque as minhas mãos não estão engolidas, viu? O inimigo está dizendo, Deus não está ouvindo, e Deus está dizendo para você nessa noite, os meus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir a tua oração. Lembra de Daniel? A Bíblia diz que quando Daniel colocou no seu coração de buscar a presença de Deus, desde o primeiro momento ele não tinha começado a buscar, mas Deus já havia ouvido a oração de Daniel. Mas a Bíblia diz que houve uma grande guerra nos céus, as potestades começaram a brigar, começaram a guerrear, mas Deus enviou o anjo e disse a Daniel: Daniel, desde o primeiro dia eu ouvi a tua oração. Mas o inimigo estava guerreando. O inimigo, irmão, ele veio para matar, ele veio para roubar e ele veio para destruir. E não adianta você dizer, mas que coisa feia, não, para ele está tudo certo, porque a Bíblia diz que para ele não há mais salvação, mas para mim, para você e para os nossos há
ainda há salvação, porque nós estamos vivos, os nossos estão vivos, e enquanto a vida há esperança. Houve festa. Ei, houve alegria. Graças a Deus. Aleluia. O inimigo pode até tentar, irmãos, porque é o papel dele. Nós estamos numa guerra, não estamos? Durante a guerra, há batalhas. E há algumas batalhas que nós perdemos. Outras nós ganhamos. Mas perder batalha não quer dizer que a guerra está perdida, porque o nosso Deus nunca perdeu uma batalha. Não é assim? Ei, parai, estai quieto. Nessa batalha não tereis que pelejar. Ei, parai e estai quietos. Há momentos da nossa vida, irmão, que nós precisamos fechar a boca e abrir os nossos ouvidos para ouvir a voz de Deus. Aleluia, Jesus. Você acha que o pai, desde o dia que o filho saiu da sua casa, ele ficou quieto? Não, ele estava orando, ele estava jejuando, ele estava buscando, ele estava intercedendo. Às vezes o nosso papel não é criticar, é interceder. Em nome de Jesus, Pai. Às vezes o nosso papel não é falar, é interceder. Porque ainda que nós não consigamos falar, mas a Bíblia diz que Deus entende até o nosso gemido, até as nossas lágrimas. Deus entende, irmão. Deus entende. Lembra de Ana? As forças de Ana já tinham se acabado, irmãos. A sua inimiga a afrontava dia e noite. Mas a partir do momento que ela decidiu buscar o Senhor, ela recebeu a vitória. A partir do momento que esse homem, este filho, que a Bíblia não diz o nome, resolveu voltar para a casa do pai, houve festa. Aleluia, Jesus. Então, em nome de Jesus, Glória a compreenda Deus. nessa noite que o Senhor está no controle da situação, está no controle da tua vida, e Ele tem o de melhor para você. Amém, meus irmãos? Amém. Que Deus continue vos abençoando, em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Sabia que é das coisas simples que Deus trabalha? Aleluia. Eu creio, Jesus. Tem uma irmã ali, de óculos, eu nunca lembro o nome dela, amor. Como? Irmã Vera. Você sabia que quando a irmã Vera louva os hinos da harpa, Deus trabalha? Aleluia. Sabia, olha? Que quando a senhora está louvando os hinos da harpa, o céu se abre. É. Aleluia. Outro dia eu estava na sede e a irmã estava louvando. Glória a E Deus. Deus falou para mim quando ela louva o trabalho. Aleluia, eu creio, Jesus. Sabe quando você faz a coisa de coração? Sabia que Deus te conhece, né? É. Deus sabe quando você faz de qualquer jeito, mas sabe quando você faz de coração. Aleluia. E quando nós fazemos de coração, irmão, Deus recebe. Aleluia. Deus trabalha. Oh, maravilha, Deus Jesus. opera. Eu creio. Deus livra, Em nome Deus de guarda, Jesus. Deus protege, Deus fecha as portas, aleluias, do inferno. E Em nome abre de Jesus. as portas do céu. Glória a Deus. Eu creio, Jesus. Talvez essa noite você diga, eu não tenho força. Louve ao Senhor mesmo lavando poucas vezes. Sabia que Deus se agrada quando você rege? Deus se agrada quando ela rege. Deus se agrada quando a senhora louva. Em nome de Deus Jesus. se agrada quando o Marquinhos toca. Deus se Aleluia. agrada quando a mocidade ora. Aleluia. Deus se agrada, irmão, das pequenas coisas. E a Bíblia diz, sede fiel no... E no muito eu
Acrescentarei. Então, nessa noite, seja fiel no culto. Aleluia. Ele vai acrescentar. E aonde não tem forças, Deus vai acrescentar forças. Ei, eu estou tão fraquinho, mas o Senhor é a tua força, é a tua fortaleza, é o teu escudo, é o teu amigo, é o teu abrigo. Aleluia! E em nome de Jesus, irmão, confie. E Ele vai continuar te abençoando. Amém. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Quantos podem dizer amém por essa palavra? Amém. O Senhor quer falar através do teu servo, porque o Senhor ele tem um amor muito grande por essa obra. E